A Bíblia não foi escrita para você. Então vamos lá. Antes de você tentar refletir o porquê ela não foi escrita para você, eu vou contar uma analogia. Imagine agora que você está indo para uma praia. Aí nessa praia você começa a passear pela faixa de areia. Quando você está naquela faixa de areia, você olha para a água e de repente vê uma garrafa que acabou vindo trazendo pelo mar. Quando você pega essa garrafa e puxa, essa garrafa tem dentro uma mensagem. Então você tira a rolha da garrafa, joga a rolha fora, joga aqui e derruba a carta na sua mão. Quando você pega essa carta você percebeu que tinha entrado um pouco de água, um pouco de umidade e ela estava um pouco apagada. E você conseguia ler exatamente essa frase: volto antes da próxima lua. Se as ondas estiverem calmas, deixe a lanterna acesa. A aliança está enterrada onde o sal encontra o vento. Assinado, teu amado. E aí, se você for como eu, né? Você vai tentar começar a deduzir. Você vai tentar fazer um CSI, investigação criminal, dentro daquela carta para saber o que é que isso queria dizer, onde é que está essa aliança, onde é que ela está enterrada, se eu posso achar ainda hoje essa aliança, o que é que significa deixar a lanterna acesa quando a onda não estiver calma, será que ele está falando do mar? E você vai começar a deduzir várias situações e hipóteses, onde o sal encontra o vento e você fica, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Então você começa a deduzir vários pontos. Porém, você vai acabar errando. Completamente. 90% dos casos você vai estar errando. Por quê? Essas informações e tudo que estava escrito naquela carta não foi escrito para você. Não foi no seu tempo, não foi na sua história, não foi do jeito da sua visão de mundo. Foi escrito de uma determinada pessoa. Porém, você começa a estudar e você descobre algumas informações sobre aquela carta. Aquela carta tinha sido escrita por um marinheiro que estava indo em uma missão. E que na cultura de antigamente, na época, o tempo que se contava normalmente em luas. Ou seja, a lua tem normalmente ciclos de 29 dias. O que é que ele estava dizendo? Então a primeira parte da carta, que ele estava dizendo, volto antes da próxima lua cheia, estava significando que ele voltava antes de um mês. Aí você, entendi, agora ele estava falando de viagem, volta antes do mês. Ele disse, se as ondas estiverem calmas, deixa a luz acesas. Por quê? A amada dele, a casa onde eles ficavam, era próximo ao mar, próximo ao cais. Então, ele dizia para ela deixar a luz acesa, simbolizando que ela estava esperando por ele e também para ele achar o local de casa novamente. Para ele, se ele estivesse no mar chegando, ele simbolizar que tipo, a amada estava esperando ele. Era como se fosse um sinal de carinho dos dois. E a aliança estava enterrada onde o sal encontra o vento. Eu acho que isso seria uma das coisas mais difíceis de a gente descobrir. Mas significava para eles dois um local da casa. Por exemplo, o sal ficava na cozinha. E a cozinha tinha uma janela. E essa janela era de frente para o mar. Ou seja, o vento batia. E os dois tinham sempre um costume de quando se iam se despedir, sempre que ele ia passar um tempo distante em uma missão, ele tinha o costume de deixar presentes para ela junto com uma charada, para que ela pudesse encontrar. Então ele botou essa charada dentro de uma carta, jogou no mar e pediu para encontrar. Possivelmente ela não encontrou, né? Mas possa ser que ela encontrou o presente, para que ela pudesse achar esse presente. Então, o sal ficava na cozinha, o vento vinha do mar, então era a região da casa. Ou seja, ele tinha deixado para ela um presente dentro da cozinha, ou próximo à cozinha. Significava isso para ela, para que ela achasse um presente que estava dentro da região da cozinha, ali próximo ao saleiro. Ou seja, se você não conhecesse quem escreveu a cultura, a história, a geografia, tudo que aquela pessoa que escreveu estava pensando, você ia interpretar totalmente errado. Isso muda totalmente o sentido. E é aí que está a reflexão. Isso explica o motivo de termos várias interpretações de Bíblias, ou da Bíblia no caso, e várias interpretações de, literalmente, traduções da Bíblia diferentes. Porque eles tentam traduzir, mas não conseguem pegar muitas vezes o termo original para se colocar. E as pessoas têm o costume de ler a Bíblia pensando na vida de hoje, na sociedade de hoje, no que está escrito hoje. E não como seus autores falavam na sociedade, na simbologia,
metonímia e entre várias expressões linguísticas, símbolos diferentes da nossa realidade. E por isso que as pessoas erram. Primeiro, a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em aramaico e hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. E a Bíblia se divide em duas partes. Então vamos lá, a Bíblia são 66 livros, não é um livro, é um conjunto de 66 livros com mais de 40 autores diferentes, de vários períodos da história. Demorou mais de 6.000 anos para ser escrita, possivelmente, muito mais que isso. 39 estão escritos no Antigo Testamento, em hebraico e aramaico, e 27 no Novo. Ou seja, muitas palavras não são do português, ou não têm uma tradução propriamente dita para o português. E por esse motivo, a gente precisa entender que muitas interpretações erradas acontecem por falta de entendimento e compreensão. E eu vou estar citando alguns pontos aqui. Então, mas antes de tudo isso, se você está gostando desse conteúdo, compartilha com mais pessoas, tá certo? E se faz interessante, deixa seu like. E eu vou falar com você sobre minha consultoria de rotina. Ou seja, eu estou com uma promoção hoje, usando o cupom Danilo10. Você garante estar fazendo uma consultoria para melhorar a sua rotina, seus estudos e adaptação ou implementação dos estudos dentro da sua rotina, e se você quiser da produção de conteúdo. Vai estar no primeiro link da descrição. Voltando. Vamos agora contar algumas histórias que eu escrevi aqui no meu notebook para que você lembre, ou saiba, no caso você não saiba. Existe primeiro a história de Débora, que é escrita em Juízes 4 e 5, no Antigo Testamento. Ela foi pastora e juíza. E muitos usam essa história para defender o pastorado feminino. Ah, existe pastora na Bíblia porque Débora foi pastora. Porém, ela não foi pastora de cargo espiritual, porque o pastor é um sacerdote. Na Bíblia não foi dado esse posto sacerdotal às mulheres. O que Débora foi, ela foi uma líder política, ou seja, ela era uma presidente da época, colocamos assim, era uma líder política, que é uma juíza nesse caso. E esse pastorado de Débora era pastor de ovelhas, ou seja, era de animais. Ela cuidava literalmente de um rebanho de animais. Não que ela era sacerdote de um grupo religioso, era uma sacerdote, uma líder religiosa, não. Ela tinha o trabalho de cuidar de ovelhas, cuidar de pets, animais, e um cargo político. Isso não defende o pastorado, mas por interpretações erradas, tiram a palavra pastora daí, do termo original, baseado na Bíblia em português, e interpretam dessa forma. Outra, 1 Samuel 3 e 1. O menino ministrava perante o Senhor sobre a direção dele. E naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Essa passagem que fala da história de Samuel. E muitos se referem a Samuel como um exemplo para defender pregações de pessoas mirins, né? Por exemplo, aquele menino que acabou passando por vários problemas aí, por causa das suas pregações e imaturidade e orientações ruins dos seus líderes. O menino tem 14 anos e não devia estar passando por tudo isso, nem devia ser dado púlpito para ele pregar. E o que é que acontece? Defendendo esse ponto, disseram que, não, Samuel ministrava também, ele pode ministrar. Só que Samuel ministrava com a vassoura, era trabalho de serviço. Samuel não ministrava falando para o povo, quem fazia era Eli, que era o sacerdote. A ministração de Samuel era varrer, era limpar, era lavar. Era esse serviço que era o ministério ali. Ministério de serviço, não de pregação. Ou seja, as pessoas tiram o texto do contexto para defender pontos de vista que estão errados. Terceiro, o Salmo do Pastor. Esse salmo é conhecido muito porque existem muitos quadros. Eu já visitei muitas pessoas que tem um quadro com o Salmo 23 escrito, né? Que é aquele: o Senhor meu pastor e nada me faltará. E o versículo 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E quando as pessoas falam por deitar em verdes pastos, elas imaginam aquelas campinas verdes que a gente vê quando simplesmente, por exemplo, eu fui para Campina Grande na Paraíba, você vê aquela campina verde bonita com gado comendo. Você imagina isso? Ou aquelas campinas da Europa fazendo toda verdinha assim comendo. Só que o que acontece? Quem escreveu esse salmo foi Davi, enquanto ele pastorava suas ovelhas. Ele não tinha sido rei. Primeiro ponto aí.
E quando ele estava fazendo isso, a região de lá era uma região de Israel, é uma região de desertos. Ou seja, esses pastos verdes que a gente imaginou não eram os pastos de lá. O que era pastos verdes na geografia de um judeu, na história de um judeu? Era quando olhavam para um local e encontravam entre as pedras que estavam naquele local pequenos tufos de gamas. Eu vou tentar colocar a imagem na edição do vídeo para que você possa ver. Mas se você pesquisar aí, tufos de gamas em pedras secas, você vai perceber. É como se fosse um campo todo esburacado. Imagina um campo de futebol que ele está todo esburacado e ele tem areia, esses pontos. Pronto. Era isso a Campina Verdes. Eram tufos de gramas que surgiam e eram criados dentro das pedras, porque lá é um lugar deserto. Então era mais difícil a grama fazer essa, vamos dizer, tomar conta de toda a vegetação. Eu acho que tá mais ou menos dessa forma. Ou seja, a gente imagina algo, mas que está completamente fora da realidade do que aquele escritor estava falando. Vamos citar mais um outro ponto, outro versículo. Mateus capítulo 18, versículo 29. Mateus. Se eu não anotei errado esse versículo. Na verdade é Mateus capítulo... Mateus capítulo 5, versículo 29, que diz assim: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso foi Jesus no Sermão do Monte. O que acontece? Nossa, Danilo, Jesus estava falando sobre automutilagem? Não. Muitas pessoas erraram na história por não interpretar esse texto corretamente. Imaginar que fizeram automutilação. Existem muitas pessoas que se automutilaram por causa desse texto. Só que esse texto não está falando sobre automutilação, mas sim de evitar o pecado. O pecado significa errar o alvo é Cristo. Então você está errando o alvo de Cristo, então você precisa corrigir. Então, isso foi uma figura de linguagem muito utilizada no Oriente Médio daquela época, para expressar intensidade e urgência. Jesus utilizava uma figura de linguagem forte para que as pessoas pudessem entender o peso que aquilo deveria se importar. Ou seja, não façam, cortem o mal pela raiz. Então, eu estava falando aí, se é aqui que está te causando isso, corta esse mal pela raiz. Não está falando de automutilação. Então, dizendo, pare de ver essas coisas. Se é o Instagram que te faz pecar, perder tempo, entrar dentro de uma bolha, corta o Instagram. Ele está falando disso. Então, você pode até ler a Bíblia, mas é preciso compreender o texto e precisa entender o contexto que ele está sendo utilizado. Senão vai ser errado. Por isso que eu disse que a Bíblia não foi escrita para você. Ela foi escrita para um povo diferente de nós. Ou seja, os escritores não escreveram para os brasileiros. O Brasil não existia nessa época. Então a gente precisa entender o contexto histórico, cultural, geográfico, linguístico e várias outras coisas. Porque a Bíblia... E estudar a Bíblia não é luxo de teólogo. Muitas pessoas vão defender, não, se você estudar teologia, você começa a endoidar, a fazer coisas. Não, não é isso, é porque as pessoas têm medo do conhecimento. Isso foi empregado muito através da Idade Média, onde se envenenavam os livros para que as pessoas não lerem. Então, por parar de entender isso era a Igreja Católica, né? Para entender. Isso era algo muito ruim. Só que a gente agora tem acesso ao conhecimento, tem essas ferramentas de Instagram, YouTube, o Google, o ChatGPT, que podem nos ajudar a ter essa interpretação. Você não precisa ser um teólogo, mas você entender o que é fundamental para um bom entendimento de um livro ou das escrituras sagradas como a Bíblia, que você deve ter respeito à palavra e entender, porque muitos pecam por uma compreensão das escrituras e muitos fazem outros pecar por explicações de má interpretações. Ou seja, ele não só peca, ele leva outros a pecarem também, outros a errarem. Por quê? Isso fala muito de respeito da falta de estudo dele, de instrução, do que muitas vezes dos outros. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as interpretações erradas de textos, com as interpretações erradas das escrituras, porque isso pode nos levar a um afastamento da nossa comunhão. E a Bíblia é exatamente o contrário, é a busca da comunhão total com Deus.
Então você acabou de aprender porque os teólogos têm uma cadeira chamada hermenêutica, que é a ciência de estudar e interpretar textos especificamente sagrados. Lembre-se, seu futuro depende do que você aprende hoje. E hoje você aprendeu como a Bíblia foi escrita e aprendeu como você não deve interpretar as escrituras. Você deve buscar entender. Se você... Danilo, e como é que eu posso fazer para não cometer esse erro? Você pode perguntar ao ChatGPT. Pode usar comentários bíblicos, históricos. Tem muitos livros de acesso que você pode estar fazendo isso. Eu muitas vezes já errei. Muitas vezes por ler um texto e interpretar errado. Já vi muitas músicas falando textos completamente errados, fora do contexto da realidade do que estava falando. Exemplo, o 1 Coríntios 13, que fala do amor. Esse amor que Paulo fala, muitas pessoas interpretam que é um amor interpessoal, no caso, um amor afetivo entre um casal. No caso, um homem e uma mulher. E não era isso. Paulo estava falando do amor entre irmãos da igreja, da congregação. Ou seja, má interpretação do texto. Já vi pessoas pregando no casamento esse texto, mas totalmente fora do contexto. O texto não está falando nada sobre o casamento em si. Então, se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui, me ajuda muito. Compartilha para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e possam estar evoluindo na aprendizagem. E para você continuar sua evolução, aqui vai estar mais um vídeo para que você possa estar clicando e assistindo. Até o próximo vídeo.